Amém, meus amados. Vamos abrir a palavra do Senhor, livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo de número 9, diz assim: Depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Muito bem, amados, nesse estudo que a gente tem desenvolvido a respeito da cruz de Cristo, nós, depois de termos falado sobre os benefícios que a obra do Calvário, o sacrifício do Calvário proporcionou a nós começamos uma nova etapa avaliando o ensino que a cruz, a obra de Cristo, nos deixa como exemplo para a nossa vida, para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com a família, para a nossa relação com a igreja, para a nossa relação com as pessoas de fora da igreja e até a nossa relação com os inimigos. Vimos ainda nessa perspectiva que a cruz de Cristo, ela é um estímulo para nós. Nós sabemos que o nosso caminhar, ele é marcado por momentos difíceis. Nem sempre nós viveremos períodos de paz, períodos de alegria, períodos de saúde, períodos de prosperidade. Nós, nessa vida, sabemos que nós teremos situações mais difíceis, mais adversas, mesmo porque nós fomos advertidos pelo Senhor. O Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 16, que nesse mundo, nessa vida, nós haveríamos de passar por tribulações, mas deveríamos ter bom ânimo. E o nosso bom ânimo, em grande parte, ele justamente encontra a sua justificativa no nosso olhar para a cruz, pelo que ele passou, pelo que ele experimentou, pelo que ele suportou. Então, nós vimos que a cruz de Cristo, ela se torna para nós um estímulo à perseverança, à nossa perseverança.
porque ele é um exemplo de perseverança, né? A cruz é um exemplo de perseverança. Então nós devemos olhar em primeiro lugar para Cristo, que perseverou ante a cruz, e também para a igreja, que realmente passou por situações muito mais difíceis do que nós passamos hoje, né? Hoje as pessoas desanimam por muito pouco as pessoas desanimam, às vezes até por quase nada, né? Então a cruz, ela nos serve, é o nosso exemplo. Jesus é o nosso paradigma, Jesus é o nosso modelo, e quando nós olhamos para a cruz, nós somos convidados a perseverarmos nesse caminho, né? Dissemos também que a cruz, ela é um caminho e é um estímulo, um caminho à maturidade, à obediência, maturidade no sentido de obediência, né? Quantos crentes que têm um perfil exterior, muitas vezes, e até na fala, até no jeito, e até desempenhando muitas vezes dentro da igreja um ministério, mas que no dia a dia manifestam uma desobediência direta à palavra de Deus. Então, a cruz, ela é um exemplo de obediência, né? Porque Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele, embora sendo filho, embora sendo Deus, o Filho de Deus, ou Deus Filho, ele aprendeu a obediência através das coisas que suportou. Então a cruz foi um caminho para a maturidade de Cristo como homem, não como Deus, evidentemente, porque como Deus é perfeito e é pleno, né? Mas como homem aprendeu a obediência, né? E nós também temos que seguir o caminho de Cristo. Então a cruz, ela não é só um instrumento de salvação para a nossa vida. A cruz é um instrumento de ensino. Existe uma didática para nós atrás da cruz, né? Visto também que a cruz, ela é um símbolo de serviço sofredor, né? De servir. As pessoas normalmente não gostam de servir, gostam de ser servidas. Mas Jesus disse: olha, eu vim para servir. Eu mesmo, que poderia ser servido por ser Deus e por ser o Filho de Deus, o Filho do homem, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, né? Então ele também é o exemplo do serviço sofredor. Serviço sofredor por quê? Porque quando a gente serve, nem sempre a gente perde. Quando a gente serve, nem sempre a gente sofre. Quando a gente serve, nem sempre a gente chora. Mas muitas vezes a gente perde, sofre e chora, dependendo do serviço, né? Imagine qual foi o serviço do Senhor. Ele serviu, né, a igreja com a sua própria vida. Você acha que ele sofreu? Você acha que ele perdeu? Você acha que ele chorou? Claro, né? Então, a cruz é esse instrumento de Deus para nos estimular, para nos ensinar, para nos encaminhar à maturidade, à perseverança, né? A nos tornarmos, a assumirmos e desenvolvermos o caráter de Cristo em nossa vida, né? Hoje nós vamos ver a cruz como o sinal, né, da nossa esperança na glória. Então, cruz como esperança da glória. Por que que nós podemos dizer que a cruz, ela é a esperança da glória? Jesus Cristo, o Filho de Deus, sabia que por trás da cruz estava algo maior do que o seu sofrimento. É porque alguém, humanamente falando, que assumisse o lugar, não digo de Salvador, mas de condenado, como Cristo foi, e olhasse para a cruz, a pessoa iria ver na cruz exclusivamente um instrumento de dor, de morte. Mas Cristo olhava para a cruz como algo maior.
Então, a esperança de Cristo, né? Quando ele olha para a cruz, a sua esperança não está propriamente na cruz, mas na glória que a cruz haveria de proporcionar para ele e para a igreja. Então, quando Cristo olhava para a cruz, ele não olhava para a sua sepultura, ele olhava para a sua ressurreição, que é o momento glorioso, né? No seu sepultamento, né? É aquela coisa do sepultamento, a coisa da tristeza, né? daquele clima de fim, né? De perda, de morte, mas a ressurreição não. E ele sabia que a cruz era tão somente o caminho para ele chegar num momento glorioso, né? Então ele olhava para a cruz, mas ele olhava antes para o que estava por trás da cruz. Ele olhava para a glória que o aguardava. Ele sabia que a glória que lhe estava reservada, a glória que lhe estava prometida, ele haveria de tomar posse dessa glória, mas antes teria que passar pela cruz. Então a cruz para Cristo antes foi a esperança da glória, né? Alguém que diga que Jesus Cristo ele ia em direção a Jerusalém decididamente, com um intuito, com uma boa ansiedade, né? Com uma determinação, porque ele estava indo não em direção à cruz, mas ele estava indo em direção à glória que lhe esperava, proporcionada pelo que ele iria fazer na cruz, né? Então, quando alguém olha para um livro, um adolescente, por exemplo, e olha para uma pilha de livro, se ele é um adolescente malandro, ele vai olhar para o livro, ele vai olhar para a hora perdida na cabeça dele, né? Horas perdidas de estudo, né? O cansaço, o lazer que ele não vai ter. Mas se ele é um adolescente inteligente, ele por trás do livro ele vai ver o ensino que ele vai ter, o aprendizado que ele vai ter, o que ele vai conquistar quando ele for maior através daquele livro. Então a cruz, ela é a esperança da glória, né? Jesus Cristo, ele aceitou a cruz porque ele sabia que depois da cruz haveria uma grande alegria, e ele então olhava para essa alegria, né? Na realidade ele foi sustentado nas suas tribulações justamente por essa alegria que lhe estava reservada. É assim que diz o autor aos Hebreus, se você quiser abrir comigo, Hebreus capítulo 12, e no versículo 2 diz assim: portanto também vós, ou também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele está falando da glória de Jesus. Ele está falando da alegria e ele está falando da glória. A glória é estar à direita de Deus Pai, né, reinando, né? Então, em troca da alegria que lhe estava reservada, ele então aceita a cruz, suportou a cruz. Então é como alguém que suporta algo momentâneo, mas não olhando para o momento, mas olhando para que aquilo vai proporcionar, né? Nós podemos pensar em todas as áreas da nossa vida. Nós podemos pensar até na área da medicina, né? Alguém que vai se submeter, por exemplo, a uma cirurgia, né? Que é um processo doloroso, traumático, né? Exige cuidados,
Mas quando alguém se submete à cirurgia, ele não vai estar olhando para a cirurgia, mas ele está olhando para o benefício que essa cirurgia vai trazer para ele, o resultado dela. A cruz foi um instrumento para um desencadear de uma glória para Deus, para o Filho de Deus e para a igreja também, né? O autor, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele fala daquilo que foi e estava reservado para o Filho de Deus, né? Filipenses capítulo 2 e versículo 5, carta aos Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz assim: tenham em vós o mesmo sentimento que também houve em Jesus Cristo. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele é Deus, né? Mas ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como consequência, qual é o resultado disso? Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus sabia que isso estava reservado para ele, porque ele é homem, mas é Deus. Ele sabia da recompensa, ele sabia a glória que lhe estava reservada, preparada, uma vez assumindo a cruz. Então a cruz, isso que eu quero que os irmãos entendam, a cruz, ela é, depois nós vamos trazer a cruz para a nossa vida, né? Porque cruz, Jesus disse que ele tomou a sua cruz, mas nós temos que tomar a nossa cruz. Então nós temos uma cruz. E se a cruz de Cristo lhe proporciona a glória, a nossa cruz também haverá de nos proporcionar glória também. Então a cruz é esperança de glória. Não somente da glória, da eternidade, mas de glória. De glória. Né? O Evangelho de Mateus, da mesma forma que Jesus Cristo, né, ele teve uma glória reservada, existe também uma glória eterna reservada aos vencedores, né? aos discípulos genuínos, à igreja triunfante, né? Jesus Cristo, quando falou, e isso Mateus escreve no seu Evangelho, no capítulo 5 e no versículo de número 10, ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então ele mostra o outro lado, né? Então o outro lado do sofrimento. Então é a possessão do reino de Deus. Isso é a glória, né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem. Isso é a cruz da igreja. Mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai. Ora, como é que a gente pode se alegrar e exultar pelo fato de estar sendo achacalhado, de estar sendo, né, injuriado, de estar sendo perseguido, de sofrendo mentira? Como é que a gente pode se regozijar e pode exultar? Por quê? Porque o nosso olhar não deve estar voltado para o sofrimento propriamente, mas para a glória que ele nos trará. Regozijai e exultai, porque grande é o vosso galardão. É o mesmo raciocínio de Filipenses 2. Jesus suporta a cruz, ele é obediente, como consequência ele recebe glória, né? Então, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e por minha causa vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus Cristo disse que ele, sendo
Senhor e sendo mestre ele sofreu, então a igreja, evidentemente por ter comunhão com ele, por ser o seu corpo aqui na terra, certamente também haveria, como efetivamente aconteceu, de ser perseguida, né? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. Repetindo, se o mundo vos odeia, fiquem sabendo que antes de vós o mundo odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou, não conhecem Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu estou sofrendo, eu vou sofrer, eu vou passar, eu vou ter, né, a minha luta, e vocês vão ver. Né? Então, diz a Bíblia que nós somos não somente participantes dos sofrimentos de Cristo, mas nós somos participantes também da sua glória. Se ele recebeu glória por conta do que sofreu, nós também haveremos de receber glória por aquilo que haveremos de sofrer. Né? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, sua primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, ele fala que Cristo nos deixa, né, um exemplo, né? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Não estranheis o fogo ardente, a luta, a perseguição que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Puxa vida, novamente essa história, né? Se alegrar, se exultar no meio de luta, de perseguição, de fogo. Aqui é fogo, ele fala, o fogo quer dizer, é uma prova tremenda, irmão. Não é um calorzinho, não, é fogo, né? E não estranheis o fogo que surge no meio de vós, com o objetivo de os provar, né? Então a igreja, ela é provada não por Deus, né? Deus não precisa provar a sua igreja para saber, como muitas vezes, infelizmente eu ainda ouço, né, no meio de tantas pessoas que pregam, que Deus faz para ver. Não, Deus queria ver se tinha condição, como se Deus fosse limitado no seu conhecimento e não soubesse avaliar o tamanho da nossa fé. Deus não faz assim. Deus conhece. E justamente por conhecer o tamanho da minha fé e da minha resistência, Ele permite eu experimentar até aqui. Daqui para lá Ele não permite mais, porque Ele sabe que eu não vou suportar. Ele sabe. Mas a prova é no sentido de que até no mundo espiritual, né, seja conhecido que a igreja foi provada, né? A igreja foi provada e foi vencedora pela prova que venceu. Amém. Porque que vencedora se não passou por prova? Quem é o vencedor de alguma coisa que não teve que ser provada, né? Aliás, não tem graça nenhuma você receber uma medalha de algo que não participou, né? Existem algumas coisas, às vezes, assim, eles fazem assim, bola, a gente recebeu uma medalha, nem participou, nem foi lá na Olimpíada. Não tem graça nenhuma, né? Graça é quando você corre, quando você tem que participar, aí você recebe lá a medalha, né? Então, foi na prova, passou pela prova, né? Então, essa prova, esse fogo no sentido de nos provar. Mas ele diz que nós não devemos estranhar, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois, prestem atenção agora, que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Então, se nós participamos dos sofrimentos também, né? Porque somos o corpo de Cristo na terra. Temos comunhão com Cristo. Ele sofreu, nós sofremos. Ele venceu, nós venceremos. Ele participou da glória, nós haveremos de participar da glória. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós alegreis exultando, né?
vos alegreis exultando. Então, nós vamos participar dos sofrimentos e nós vamos também participar e nos alegrar da glória a Ele reservada. Né? O livro do Apocalipse é um livro que sempre fala nas cartas, especialmente nas cartas, né? Sobre as recompensas. E a recompensa sempre ela é dada aos vencedores. Quem são os vencedores? Os vencedores são aqueles que suportaram, não desistiram, não desanimaram, mas perseveraram. Esses são os vencedores. Né? Então eu não vejo vantagem nenhuma, irmão. Nenhuma em alguém que passou, eu acho que nem existe essa pessoa. Né? Alguém que passou a sua vida toda como cristão e não passou por luta, que não experimentou tribulação, que não passou por situações difíceis. Aí o camarada foi a vida toda sempre firme em Deus. Eu não vejo vantagem. Vantagem eu vejo aquele que suportou, aquele que foi provado, aquele que experimentou, aquele que teve, né, a proximidade do inimigo, né, nos recomendando a blasfemar contra o nosso Deus, a murmurar contra o nosso Deus, a desistir do caminho que nos foi proposto por Ele. Esses sim, esses são vencedores. E esses têm valor diante de Deus. E a promessa sempre é ao vencedor. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz às igrejas. Ao vencedor eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. No versículo 11 ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. No versículo 17 ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. O versículo 26 diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Né? E aí prossegue no capítulo 3, né? As promessas, a recompensa. E a recompensa sempre traduz esse peso de glória. Né? Que a recompensa não será pequena. Né? O apóstolo Paulo ele diz assim aos romanos: olha, eu tenho por certo uma coisa. As lutas, as provas deste tempo não poderão jamais, não devem serem comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Note bem que não é glória revelada para nós. Né? Então não seria uma glória nossa, seria uma glória que nós só vamos observar, né? Uma glória que vai ser revelada para nós, mas é mais do que isso. A glória que vai se revelar em nós. A glória será revelada em nós. Essa glória, evidentemente, está reservada, preparada para aqueles que venceram. Venceram a tentação, venceram o inimigo, venceram o pecado, venceram as facilidades que o mundo proporciona, o engodo que o mundo oferece, os manjares, né, que a vida, especialmente nos nossos dias, oferece. Né? Então, é a glória reservada, preparada para aqueles que suportam a sua cruz, que não rejeitam a sua cruz. Né? Jesus disse: nós não podemos rejeitar. Uma cruz está reservada para cada pessoa. O apóstolo Paulo ainda aos Romanos, quando ele escreve no capítulo 8, lá no finalzinho, no versículo 29, ele diz assim: porque àqueles que de antemão Deus conheceu, também a estes os predestinou para serem conformes, para serem parecidos, para assumirem a forma, a imagem do seu Filho, a fim de que o Filho seja o primeiro, o primogênito
entre muitos irmãos. E a estes que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui o verbo está no passado, muito embora nós não tenhamos experimentado ainda o estado de glorificação da igreja, mas Paulo apresenta no passado porque isso é algo feito por Deus já. No coração de Deus já está feito, decidido e determinado. Então Paulo pôde apresentar isso no passado. Muito embora a glória seja futura, mas no coração de Deus já está feito. Porque Deus estabelece todas as coisas por sua autoridade. Quando os discípulos disseram para Jesus assim, Jesus, ele ressuscitou, reúne os discípulos para dar as últimas instruções, e os discípulos dizem assim, Jesus, chegou o momento de o reino ser restabelecido a Israel, porque Israel vivia debaixo do jugo de Roma, várias nações, e o Império Romano que mandava. Mas Israel tentou ser uma nação durante muito tempo, uma nação livre, mas agora não estava. E eles esperavam que o Messias, sabiam que Jesus Cristo era o Messias, eles esperavam que Jesus Cristo fosse libertá-los e dar essa autonomia política a eles. Né? E eles perguntam, chegou o momento disso acontecer? Eles não vos compete conhecer as estações que Deus preparou, né? Com a sua própria autoridade, ou pela sua própria autoridade. Então Jesus está dizendo que as coisas estão estabelecidas por Deus. Deus estabelece antecipadamente, ou, como diz um termo na Bíblia, pré-ordena. Né? Deus pré-ordena coisas. E a glorificação da igreja é algo já definido por Deus. Por isso Paulo apresenta já no passado. Quer dizer, está feito. Como diz um pastor amigo meu, esse caminho já é um caminho aberto. Nós só temos que passar por ele só. Muito embora, às vezes machuca o pé, né? Às vezes passamos descalço, e às vezes não é grama, não é um tapete, às vezes é pedra, né? Às vezes é espinho. Mas nós temos que passar, aberto já está. Amém?